Fala galera, beleza? A Cassiano Neves aqui, direto do canal Programador Tech. E nesta aula, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui no nosso sistema de cadastro de contatos, o nosso CRUD, beleza? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber sempre as notificações dos nossos vídeos, compartilhe o nosso vídeo com a comunidade, para sempre a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas aí que quer começar a programar ou sempre tá ali melhorando os seus conhecimentos, beleza? Então, sem mais delongas, né, pessoal? Vamos aqui fazer o nosso cadastro aqui, propriamente dito. Fazer aqui a nossa telinha funcionar, né? Cadastrar já no banco de dados, buscar os dados do banco de dados. Então, vem comigo. Bora programar. Então bora lá, pessoal, bora dar continuidade aqui no nosso projeto Controle de Contatos. Se a gente dá um play aqui no nosso projeto, podemos identificar aqui já alguns pontos que a gente desenvolveu aqui no vídeo anterior. A listagem de contatos, o botão para adicionar novo contato, botão aqui para adicionar, voltar, botão para editar um determinado contato e um botão para apagar um determinado contato. Mas a gente ainda não fez os links, né, aqui tanto para cancelar essa exclusão ou confirmar a exclusão. Então foi aqui onde a gente parou no outro vídeo. Bom, vamos fazer aqui o botão de cancelar a exclusão. Esse cancelar a exclusão simplesmente vai voltar para a tela de listagem de contatos, tá legal? Então basicamente vai ser um link aqui de voltar. Tá? Então aqui não precisa fechar aqui seu projeto, só abre aí seu Visual Studio, vai em Solution Explorer, vamos aqui na View apagar confirmação e aqui no botão cancelar exclusão, aqui que é um link, né, um a gente vai colocar a rota dele de voltar. Aqui todo mundo já sabe como fazer isso, a gente vai aqui antes do fechamento aqui da nossa tag a gente vai chamar aqui, por exemplo, o ASP Controller, vai ser igual a contato, tá? E o próximo é o ASP Action, para qual ação ele vai cair? Ele vai cair na Action Index, beleza? Tá certo. Agora, quando ele clicar em confirmar, a gente vai mandar ele para qual ação de confirmar? A gente ainda não fez uma ação dentro do nosso controller de confirmar a exclusão, tá? Mas já vamos deixar ela aqui escrita e depois a gente desenvolve lá a ação de excluir propriamente dito o dado lá na nossa controller, tá legal? Que vai fazer a ação de excluir no banco de dados daqui a pouco. Tá, então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento, vai ser um ASP Controller, contato, e qual ação ele vai chamar aqui? No lugar de index, a gente vai chamar uma ação chamada apagar, tá legal? Beleza. Se a gente voltar aqui na nossa controller de contato, a gente não tem um apagar, a gente tem um apagar confirmação. Então a gente vai criar daqui para frente os métodos que vai fazer a criação, a edição e apagar de fato um registro, tá? Mas primeiro vamos testar aquele nosso método aqui, vamos dar um F5, vamos testar o nosso método de cancelar a exclusão. Beleza, agora que a gente já colocou todos os links aqui, então cancelar a exclusão já está aqui funcionando quando a gente clicar, tá certo? Ele volta aqui para a listagem de contato. E se eu clicar em confirmar, vai acontecer um erro porque a gente ainda não fez essa rota de excluir, né? Propriamente dito, ela não existe lá na nossa controller. Então vou clicar aqui só para fazer o erro acontecer mesmo. Tá lá. Contato / apagar. Não existe uma rota de apagar, tá? Beleza. Antes da gente fazer essas funcionalidades aqui, a gente precisa agora, propriamente dito, criar a estrutura aqui do nosso contato. Ou seja, começar a modelar o nosso dado mesmo aqui de contato, criar uma entidade para ele, que seria o nosso model, né? O nosso modelo de dados. E criar toda a parte de estrutura aqui do banco de dados, tá?
Aqui a gente vai utilizar o Entity Framework, ele é um ORM aqui que vai facilitar a gente se conectar com o banco de dados, criar as tabelas do banco de dados. No caso, a tabela, né, que vai ser a tabela de contato no banco de dados diretamente pelo código C#, utilizando o Entity Framework Core, tá? Usando aqui o Code First, ou seja, a gente vai modelar todo o dado dentro aqui da aplicação e vai fazer ele rodar uma migração, tá? Um código de migração para dentro do nosso C#, para toda vez que a gente quiser criar nova coluna nessa tabela de contato ou próximas tabelas, basicamente a gente só tem que rodar uma migration e ele vai fazer automaticamente essa nova entidade dentro do nosso banco de dados. Bom, vamos ver isso na prática, que vocês vão ver como é simples, tá? Vamos fechar aqui a nossa aplicação e agora a gente vai começar a trabalhar aqui com a modelagem aqui do dado, tá? Bom, até agora a gente só fez esqueleto de tudo. Agora a gente vai começar a modelar, propriamente dito, todos os dados aqui do banco de dados, modelar uma classe de conexão com o banco e assim por diante. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro de Model é criar o nosso modelo contato, tá? Que vai ser a nossa tabela, né? Vai representar a tabela do nosso banco de dados. Então vou aqui add new item e aqui o nome dessa classe vai ser contato model. Certo? Nossa contato model criada aqui com sucesso. O que a gente vai fazer? A gente vai criar alguns atributos aqui dentro. Qual é o primeiro atributo aqui? Vai ser um atributo int, tá? Que vai ter aqui o nome de id, tá? O que esse id ele vai representar aqui na nossa entidade e no banco de dados? Ele vai representar o código, como se fosse o código desse contato. Então ele vai ser numerado, tá? Então o primeiro contato que entrar vai passar a receber o ID 1 e assim por diante. O segundo 2 e por aí vai, tá? A cada registro que a gente inserir, ele vai gerar um código sequencial automaticamente. Próxima propriedade aqui vai ser do tipo string, que vai ser o nome do nosso contato, tá? Bem simples mesmo. A gente vai criar mais uma que vai receber aqui o e-mail do nosso contato. E aqui, para finalizar, a gente vai ter uma string celular que vai receber, obviamente, o celular aqui do nosso contato. Bom, basicamente, nosso banco de dados ele vai ter essas 4 colunas, tá? Então, podemos fechar aqui essa nossa model. E agora eu vou criar uma estrutura aqui para o nosso banco de dados aqui, para conexão com ele e todas as configurações, tá? Como que vai funcionar essa estrutura? Tudo que é do banco de dados eu vou colocar dentro de uma pastinha chamada data, tá? De dados. Então vou dar um botão direito do mouse aqui no nosso projeto, add new folder, tá? Ou seja, uma nova pasta. Essa pasta vai estar com o nomezinho de data. Dentro dessa pasta data, a gente vai criar uma classe chamada banco context. Ou seja, como a gente vai trabalhar com Entity Framework, a gente trabalha em cima de contextos, tá? Como a gente não vai focar aqui em falar em Entity Framework, eu vou fazer, vocês vão ver como funciona e como é simples, mas futuramente eu disponibilizo mais conteúdos falando só de Entity Framework, tá legal? Então, vamos lá. Add, dentro aqui da nossa pastinha data, new item. E aqui eu vou dar o nome de banco context. Aqui é uma public class banco context. E a gente vai precisar aqui usar os recursos aqui do Entity Framework Core. Como que a gente vai fazer? A gente vai instalar esses pacotes, tá? É bem simples, tá, para fazer essa instalação. Para quem nunca fez instalação de pacotes aqui dentro do Visual Studio, é só vir aqui no seu projeto, botão direito do mouse dentro aqui do projetinho e vem Manage NuGet Packets. Ele vai abrir aqui, tá? Esse pacote aqui do NuGet e aqui a gente tem o Browser, Installed e Updated. Ou seja, browser para buscar novos pacotes
Installed para mostrar os pacotes que já estão instalados e updates, pacotes que têm atualizações para ser feita, tá? Vamos aqui em browser para a gente buscar o pacote que a gente quer e vamos buscar aqui pelos pacotes aqui do Entity Framework Core que a gente precisa instalar. Aqui basicamente vocês podem digitar aqui no browser microsoft.entityframeworkcore. Tá? E aqui a gente vai ter alguns pacotes aqui do Entity Framework que a gente vai precisar instalar. O primeiro deles é o Entity Framework Core. Tá? Então se a gente vir aqui, ele está aqui, Microsoft Entity Framework Core. Ele está aqui na versão 6.0, só clicar em instalar. Se a de vocês estiver um pouquinho diferente, não tem problema, instala a versão que aparece aí para vocês. Clique em aceitar aqui. Vamos ver, ele deu um erro. Aqui, que a 6 não é compatível com o Net.5, tá? Beleza, bacana. Então, vamos pegar aqui a versão 5.0. Porque a versão aqui do projetinho do .NET está utilizando a 5 e a 6 aqui não dá suporte para a gente aqui, tá? Então, selecione a versão 5.0 ou a versão do .NET que vocês estão rodando, que ele vai instalar tranquilamente. Tá? Clicou aqui em OK, aceita. Bacana. Próximo passo agora, aqui que a gente já tem instalado o Core, agora a gente vai instalar o Design, Entity Framework Core.design, tá? Versão aqui também, a gente vem aqui em versões e seleciona aqui a 5.0.12. Instalar. Dá um OK, aceita também aqui. Bacana. Vamos ver se ele instalou. Instalou, tá? Agora a gente vai precisar instalar Tools. Esse daqui, Microsoft.entityframeworkcore.tools. Todas essas libs que a gente está instalando, a gente vai precisar aqui para fazer aqui o nosso banco de dados funcionar aqui junto com o Entity Framework Core, tá? Deu um erro aqui porque eu acabei esquecendo de selecionar a versão 5, tá? E instala. Seleciona aqui OK, aceita os termos. Agora instalou. E por último a gente vai instalar agora aqui o Entity Framework Core SQL Server, que vai ser o banco de dados que a gente vai trabalhar aqui para esse projeto. Existe a lib de outros bancos, por exemplo, SQLite, Postgre, MySQL, Oracle, mas aqui eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o SQL Server aqui usando o Entity Framework Core, tá? Seleciona aqui a versão aqui 5 e dá instalar. Você precisa ter aí o SQL Server instalado na máquina, tá? Porque a gente vai criar todo esse banco de dados local aqui. Então, se você não tem, procura aí, já instala o SQL Server para a gente conseguir fazer esse sistema aqui de cadastro. Bom, já instalamos todas as ferramentas que a gente precisa aqui do Entity Framework. A gente pode muito bem aqui, eu vou limpar, pode muito bem entrar aqui em Installed e a gente vai ver os nossos pacotes instalados. Então, eu tenho aqui o Core, Design, SQL Server e o Tools. Todos os pacotes que a gente vai precisar aqui para fazer aqui a nossa conexão com o banco. Aqui na nossa pasta Data, onde está Banco Context, a gente vai herdar o contexto aqui do Entity Framework do banco de dados. E simplesmente chamar um carinha chamado DB Context. Aqui ele vai pedir para a gente adicionar a referência do DB Context. Essa referência ela vem ali daquele pacotinho do Entity Framework Core. A gente dá um using aqui. Automaticamente ele está usando aqui esse pacote, tá? E aqui já deu certo. A gente precisa fazer aqui uma configuração padrão aqui do nosso contexto de banco. A primeira aqui é fazer o nosso construtor. Ele segue o nome da classe aqui. Então, public banco context, tá? Neste construtor aqui, a gente vai injetar como parâmetro de entrada o DB context. E dentro desse DB context, a gente vai tipar ele como banco context, que é a própria classe, tá?
Opa, aqui é DB Context Options. Beleza? Aí aqui a gente vai dar um nome aqui, pode dar um nome de Options mesmo, para essa nossa injeção. E basicamente, como a gente está injetando esse cara, a gente vai passar essa informação de Options para dentro aqui do construtor aqui padrão, que é o DB Context. Então, dentro dessa libzinha, eu posso passar aqui, ó, colocando 2 pontos base, a informação que vai vir aqui do Options para dentro aqui do nosso DB Context. Simplesmente chamando aqui o Options, tá? Bem simples assim. Pronto. Configuramos aqui o nosso construtor com o DB Context Options como parâmetro de entrada e passamos para a classe DB Context aqui essa informação. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente basicamente vai configurar aquela entidade aqui, contato model, para dentro aqui do nosso contexto. Ou seja, esse contexto banco context, ele pode ter várias tabelas. Então eu tenho um banco com várias tabelas. Mas agora no momento a gente vai criar uma tabela chamada contatos, tá? Basicamente isso. Futuramente, futuras aulas, a gente pode passar a criar outras tabelas aqui. Basicamente vai vir aqui e vai colocar as informações dela dentro desse contexto. Bom, então o primeiro contexto aqui de tabela vai ser um public. Aqui a gente vai usar dbset, tá? E aqui a gente tem que informar a classe que representa a tabela aqui do banco de dados. E a classe é a contato model. Tá certo? Aqui a gente vai precisar importar contato model. Importamos. E aqui o nome, basicamente, que a gente vai dar para essa tabela vai ser contatos. E aqui a gente vai definir que ela é getSet. Pronto, gente. Basicamente, a configuração do contexto está configurada. Vamos fechar aqui. Agora, já está tudo funcionando lindo, maravilhoso? Calma, ainda não. A gente precisa fazer mais alguns passos de configurações. Aqui na nossa startup, a gente precisa configurar esse banco de dados. Como? De alguma forma a gente precisa falar aqui que quando esse sistema rodar, ele precisa conhecer o banco context, saber qual vai ser a conexão, a string de conexão que vai conseguir bater lá no banco de dados do SQL Server. Por exemplo, eu vou abrir aqui meu SQL Server e ele existe uma string de conexão e fora essa string de conexão, ele existe um usuário e senha. Aqui no meu caso eu vou usar o login SA, que é o login master aqui do banco de dados, e a senha que eu tenho aqui como padrão. No caso aí vocês vão ter um usuário e senha de vocês, ou o próprio usuário SA e a senha específica de vocês. O nome do servidor aqui no meu caso, como ele está dentro aqui do meu localhost, simplesmente coloco um ponto barra aqui e ele já reconhece. Ou vocês podem muito bem abrir aqui a setinha, vir aqui em procurar mais, aí você vem aqui em mecanismo de banco de dados e aí você vai achar a sua máquina aqui, ó, tá? Então você basicamente pode colocar também aqui o nome da máquina que ele vai funcionar normalmente, mas geralmente eu uso sempre o ponto barra, tá? As duas formas vão funcionar. Eu acho essa mais simples. Aqui eu vou usar minha senha do SA e vou conectar. Já estou conectado aqui no meu banco de dados, tá? Então esse aqui é meu banco de dados SQL Server que está instalado local aqui na minha máquina. Se eu abrir aqui a pastinha bancos de dados, vim aqui, ó, eu tenho 3 bancos de dados aqui, que é padrão do SQL Server, porém eu não tenho um banco de dados ainda aqui de contatos. A gente vai criar esse banco de dados aqui na mão? Não, porque a gente está trabalhando com o Entity Framework Code First. Então ele vai fazer tudo isso sozinho, com alguns comandos que a gente vai fazer aqui, tá? Bem simples. Mas esse tipo de conexão aqui que a gente acabou de fazer, a gente precisa passar ela para dentro aqui do nosso código, tá? Passando o nome do servidor, usuário e senha. E é isso agora que a gente precisa configurar, que vai estar aqui dentro da startup. Bom, o primeiro ponto vai ser aqui.
aonde a gente vai setar aqui as configurações do nosso banco de dados. Ela vai ficar dentro de Configuration Services, tá? Então aqui a gente pode dar um Enter, vai chamar aqui esses Services e vai chamar aqui um carinha chamado ADD Entity Framework SQL Server, tá? Que é aquela extensão que a gente baixou lá do SQL Server. Simplesmente isso já vai funcionar? Não, ainda não. Então, tira o ponto e vírgula, dá um ponto aqui e agora a gente precisa falar para ele qual é o contexto. Então, dá um add context, db context, tá? Aqui a gente vai falar qual é o db context, é o nosso banco context. Vai precisar importar aqui, tá? Dando use. Eu vou dar um enter aqui para ficar mais tranquilo para a gente enxergar. Eu vou abrir e fechar aqui, ponto e vírgula. Bom, aqui a gente já está falando, vou usar SQL Server e o contexto que vai mandar é esse banco context, que vai ter todas as tabelas dentro desse banco context. Tá certo? Porém, a gente precisa agora configurar as strings de conexão, aonde ele vai conectar. E para a gente conseguir fazer esse tipo de configuração, a gente precisa colocar essa string de conexão em algum lugar. E aqui a gente vai usar aqui dentro de Solution Explorer o nosso appsets.json, tá? Então a gente vai entrar aqui dentro. Esse appsets.json é onde a gente pode armazenar alguns dados, tá? Para a gente conseguir ficar recuperando no projeto e conseguir alterar ele facilmente na hora de um deploy, de uma publicação. Por exemplo, eu vou adicionar agora aqui a string de conexão com banco de dados para o meu banco local, mas uma hora que eu precisar publicar ele no ambiente de produção mesmo, ambiente verdadeiro, eu vou alterar as chaves aqui com alteração do banco de dados de produção. Então fica muito mais fácil alterar aqui nesse arquivo do que eu ficar colocando direto no C#, tá? Então, como que a gente vai fazer? Esse arquivo, basicamente aqui, a estrutura dele é JSON, né? E basicamente aqui a gente vai fazer o seguinte, acima aqui desse hello aqui, a gente vai criar uma nova estrutura, tá? Que vai ser Connect String. Ó, dei até já essa opção. Connect Strings, tá certo? 2 pontos, fecha a chave. Vírgula aqui, tá? E dentro aqui a gente vai criar um novo valor, 2 pontos, chave, valor. Qual é a chave? A chave database. E qual é o valor aqui? Aqui vai ser a conexão com o nosso banco de dados. Então, a conexão do SQL funciona dessa forma. Ó. A gente vai chamar o server, tá? Que é o servidor, é igual ponto barra, tá certo? Aí aqui a gente vai usar o ponto e vírgula. Agora a gente vai chamar o database, é igual o nome do banco de dados que eu quero que o nosso sistema passa a criar. Eu quero como db underline sistema contatos, ponto e vírgula. O usuário que a nossa aplicação vai conectar, ID é igual a SA, tá? Ponto e vírgula. E o password que a gente vai colocar aqui no nosso banco de dados. Aí você vai colocar o seu usuário aqui, ID, e a sua senha aí do seu banco de dados, tá? Aqui no caso eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E pode clicar aqui em salvar. Pode fechar o documento. E agora a gente vai conseguir pegar a informação que está aqui no app settings com aquela chave connect string database aqui dentro. Como? A gente tem aqui esse carinha chamado configuration, certo? Esse cara, através dele, a gente consegue pegar tudo que está dentro do app settings. Bem básico e fácil mesmo. Como que a gente faz? Aqui dentro, aqui do nosso add context, onde a gente chama banco context, simplesmente a gente vai aqui colocar aqui uma variável, vou colocar uma variável O, vai fazer um lambda aqui, O ponto
Aí aqui a gente vai usar use SQL server, abre e fecha aqui, e aqui ele vai pedir para a gente dar um use aqui no nosso Entity Framework Core, tá? Bom, agora ele espera uma string de conexão aqui dentro. Qual é a string de conexão? A gente vai chamar o configuration, que é esse cara que está aqui em cima, ponto get connection string, e dentro aqui a próxima chave que está dentro de connection string, que é o database, tá certo? Dessa forma ele sabe agora pegar aqui toda a configuração do banco de dados que a gente configurou. Pode clicar aqui em salvar. Agora a gente já tem a configuração aqui com o banco propriamente dito. Já vai funcionar e tudo mais? Quase. A gente precisa agora rodar algumas configurações aqui. A gente vai criar agora aqui o migration, tá? O que o migration faz? Basicamente ele vai pegar o conteúdo aqui dessa tabela que está mapeado aqui nesse contexto e vai criar uma tabela com o nome contatos, tá? Porque aqui eu deixei como contato. Se eu tivesse colocado aqui contato, ele criaria com o nome contato. Como eu estou deixando contatos, ele vai criar como contatos, tá certo? E a gente, para rodar o migration, basicamente, a gente vem aqui em Tools, vai vir aqui no Get Package Manager, Package Manager Console, vai aqui o nosso projeto setado, e aqui a gente vai rodar aqui a primeira vez, quando a gente quer criar a migração, migration para nossa tabela, a gente tem que criar um migration para depois rodar ele. E o comando para criar é o seguinte, add-migration, o nome da migration que você quer criar. Por exemplo, a migration que eu quero criar aqui é criando tabela contatos, tá? Menos context. O que esse cara faz aqui? Ele vai perguntar qual contexto você quer modificar. É em cima do contexto banco context. Então você copia esse nome e coloca aqui. Dá um Enter. Olha só que bacana. Ele já fez a migração, criou todo o mapeamento aqui e criou o migration bonitinho, aonde ele fez todo esse código para a gente, ó, que vai ter o nome da tabela contatos com esses atributos aqui, ou seja, essas colunas ID, nome, e-mail e celular. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fechar aqui esse migration, vou fechar aqui o nosso context. Quando eu clicar aqui em Solution Explorer, podemos ver aqui que ele criou uma pastinha chamada Migrations, tá? Então, tá aqui a nossa migration, bonitinha, aqui. E agora que eu já criei uma migration, eu consigo facilmente executar essa migration para ele criar aqui tanto o nosso banco, porque ainda não existe, tanto essa tabela. Novamente, Package Manager Console. E agora a gente vai usar o comandinho de rodar o update direto no banco de dados. E o comando é o update database menos context, que é o contexto, e coloca banco context. Dá um Enter. Nesse momento, ele vai pegar e vai criar todo esse migration, ou seja, o banco e a tabela dentro do nosso banco de dados. Podemos fechar aqui, ó, você vê que ele deu done, né? Ou seja, finalizou. Se a gente agora conectar aqui no nosso banco, vir em banco de dados, olha só o que já temos aqui. DB sistema contatos, que é o que a gente colocou lá no nosso config, tá? Se eu abrir aqui esse banco e vir em tabelas, olha só que a gente vai ter contatos, a nossa tabelinha está aqui. E também tem uma tabela chamada EF Migration History. Simplesmente é uma tabela onde ele guarda todo o histórico dos migrations. Por quê? Quando eu quiser criar novas colunas para essa tabela ou próximas tabelas, eu vou adicionando migrations novas e executando essas migrations para dentro do nosso banco de dados. Muito simples, né? E para remover também novas colunas e assim por diante.
tá? Então agora eu posso muito bem aqui conectar aqui no nosso DB sistema, contatos, e fazer uma query. Select asterisco from contatos. Bacana? Dá um F5 aqui, ID, nome, e-mail e celular, aqui tudo vazio, tá? Agora que a gente já conseguiu fazer a nossa aplicação, conectar com o banco de dados, vamos fazer pelo menos aquela parte de criar um registro aqui para dentro do nosso banco de dados. Mas antes da gente criar essas informações, a gente precisa passar aqui por mais alguns processinhos de arquitetura do sistema. Vamos criar aqui então uma pasta com um nome chamado repositório, tá? E eu já vou explicar o que ela faz. Essa pasta repositório vai ser através dela onde vai ter todos os métodos que vai adicionar, excluir, buscar, tá? E atualizar as informações da tabela contato. Vocês já vão entender como funciona. Dentro dessa pastinha a gente vai criar uma classe. Essa classe vai ter um nome aqui de contato. Repositório. Tá? Vamos fechar. E vai ter também uma interface para esse contato. Então, né? Porque é interface e ela vai ser uma interface no lugar de uma classe. Então, public, interface e contato. O que a gente vai ter aqui nessa interface? A gente vai criar todos os métodos aqui como contrato aqui para nosso contato repositório. O primeiro método que eu vou criar aqui é o método de adicionar. Depois a gente passa a criar os próximos. Então, esse contrato de adicionar ele vai retornar um contato model. Tá? Já vou importar esse contato model aqui. Ele tem aqui o método adicionar. E o adicionar o que? Ele vai adicionar um contato model que vai receber aqui como o nome de parâmetro contato. Então, basicamente, a gente tem aqui um contrato adicionar que vai receber como parâmetro um objeto contato e que vai retornar também esse cara aqui, o próprio contato, quando ele adicionar no banco. Vou copiar essa interface, vou vir aqui em contato repositório e vou implementar essa interface dentro de contato repositório. Nessa implementação, ou seja, como eu estou implementando, eu sou obrigado a assinar o contrato aqui, adicionar, tá? Então, vamos assinar ele aqui. Implement interface, public, contato model, adicionar, recebe um contato model como parâmetro. E aqui é onde eu vou fazer a minha inserção propriamente dito do banco, né? Então, gravar no banco de dados. Bacana? Só que aqui, quem vai gravar propriamente dito é o contexto, tá? Que está dentro de data aqui, ó, data context. Então, esse contexto ele precisa ser injetado para dentro desse contato repositório. Como que a gente injeta as coisas, gente? Né? Com construtor. Então, a gente tem aqui o construtor do nosso repositório. Public, contato repositório. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai passar a injetar aqui o nosso banco context. Bacana? Vai precisar importar ele aqui e dar um nome para esse contexto, que vai ser banco context. Só que eu preciso acessar esse banco context através dos métodos. Eu não consigo acessar ele aqui. Por quê? Porque ele só está dentro aqui do construtor. Então eu vou extrair uma variável aqui, vai ser privada, tá? Somente essa classe vai poder utilizá-la. Vai ser somente leitura. Vai ser uma variável do tipo banco context. Como ela é privada, eu vou começar ela com underline. Underline, banco, context. Ponto e vírgula. E o meu construtor tem o banco context sendo resolvido aqui. Basicamente, esse banco context, que é a minha variável aqui em cima, vai receber a instância desse banco context. Tudo via injeção de dependência, que já está sendo resolvida tudo aqui dentro dessa startup
aqui, ó, ele sabe que quando existir esse banco context, ele já vai instanciar tudo bonitinho, já com essa string de conexão, tá? Bacana. Agora eu posso de fato fazer o método para adicionar. Como? Eu chamo aqui o banco context, ponto. Aqui eu tenho vários métodos, mas eu quero chamar o contexto, ponto, a tabela que eu quero trabalhar aqui é contatos, ponto, add, tá certo? Então, o meu contexto da tabela contatos adiciona aí um contato. Olha só que fácil, né? E a gente precisa fazer o quê? Retornar, dar um return, contato. Retornar ela mesmo que está entrando, depois que ela for cadastrada. Desta forma já vai funcionar? Quase. A gente precisa agora comitar essa informação. Por quê? Aqui ele está inserindo no banco, mas ele precisa de uma autorização ainda falando assim, ó, comita para mim. Aperta no botãozinho aí, confirmar. Como que a gente comita? A gente chama o banco context ponto save changes, ou seja, salva as alterações, tá? Pronto, gente. O nosso primeiro método de adicionar está aqui funcionando. Vamos fazer esse teste? A gente vai aqui na nossa controller, vamos aqui em contato e a gente vai criar um método chamado criar. Mas já existe um método chamado criar. Esses métodos que não estão aqui, ó, informando o tipo que esse método é, automaticamente ele vira um método get. Métodos gets, eles são métodos apenas para busca, apenas para ao carregar a tela, vamos dizer, tá? Agora a gente tem o método post. O que o método post ele faz? Ele é um método de inclusão, um método de receber uma informação e cadastrar essa informação. Basicamente é o que o post faz. Então a gente vai ter um public, vai ser uma eAction result também. O nome dele pode ser de criar também, não tem problema. Por quê? Vou abrir e fechar aqui. Opa. Por quê? Porque o criar daqui não recebe parâmetro nenhum. O daqui vai passar a receber qual parâmetro? O parâmetro que eu quero inserir. Contato model. Eu quero inserir um contato. Então eu vou passar para esse post um contato. E aqui eu vou informar que este método é do tipo HTTP post, tá? Então eu estou assinando ele como um post. E aqui dentro eu preciso fazer agora a inserção desse registro propriamente dito. Então o que eu vou fazer? Quem insere essa informação é o contexto, mas eu tenho um repositório que faz esse trabalho aqui, né, de ter o adicionar propriamente dito. Então eu vou injetar aqui o meu contato repositório para dentro dessa controller. Então de novo eu vou ter um construtor aqui, tá? Usando aqui o comando setor, ele já cria automaticamente aqui o nosso construtor. Eu vou injetar o iContato repositório e vou chamar aqui contato repositório, importar esse cara e aconteceu a mesma coisa. Como que eu acesso contato repositório aqui dentro, sendo que ele está aqui no meu construtor? A gente extrai ele aqui para fora. Então private, somente leitura, esse cara aqui, vou colocar um underline para ele ser privado, né, para a gente identificar. E aqui o meu construtor já vai trazer ele resolvido aqui, essa injeção de dependência. Copio o contato repositório, venho aqui no criar, dou um ponto adicionar. Olha só que já aparece aqui pra gente. Adicionar recebe o que? Um contato model como parâmetro. O que eu recebo aqui na minha controller post de criar? Um contato model também. Então eu passo esse contato aqui. Tá certo? Agora ele está reclamando porque ele precisa retornar alguma coisa, certo? E o que ele vai retornar? Eu vou dar um return, agora de início, um return, redirect, tá? To action. Então eu vou redirecionar ele para uma ação. Qual ação? Index. Vou voltar ele para essa página index aqui. Bacana? Tá certo. Agora, já vai funcionar? Ainda não.
Agora a gente precisa configurar a injeção de dependência da iContato repositório, porque senão ela vai dar erro. Por quê? Aqui a gente não configurou, na startup, a gente não configurou a injeção de dependência aqui do contexto. Agora a gente precisa configurar a injeção de dependência da minha interface. Quando ele injetar a interface, quem vai resolver a classe, né, de implementação? Então vai ser aqui que a gente vai fazer isso. Services.add scope, tá? E a gente vai fazer o seguinte: toda vez que a minha iContato repositório, vamos importar ela aqui, for chamada, tá? Eu dou um vírgula aqui, eu quero que ele resolva chamar contato repositório. Olha só que fácil, injeção de dependência aqui, pessoal. Eu estou falando que toda vez que a interface for invocada, a injeção de dependência dela aqui automaticamente vai pegar usar tudo aqui da contato repositório, que tem os métodos que a gente precisa, tá? Agora esse método de criar já vai funcionar, porém a gente não chama ele ainda, né, gente? Se a gente dá um play aqui no nosso projeto, o nosso projeto tem que estar rodando perfeitamente, porém ainda não está cadastrando. Isso é normal. Vamos aqui em contato, adicionar, colocar aqui algumas informações, adicionar. Nossa, não funcionou. Por quê? Porque a gente não fez ainda a chamada de pegar esses dados que a gente está digitando, mandar para a controller e a controller fazer o cadastro. A controller fazer o cadastro, eu vou fechar aqui, a gente já até fez. Só que a gente não fez nenhuma rota que chama esse método. E vai ser agora que a gente vai fazer. Vem em Solution Explorer. Vamos aqui em View. Vamos aqui em Contato, Criar. A princípio só tem Layout. Agora a gente vai começar a modelar, a colocar todos os nossos dados aqui dentro dessa tela aqui mesmo. Quando ele digitar o nome, ele já armazenar meio que essa informação dentro da model. Quando ele colocar o e-mail, ele já armazenar essa informação dentro daquela model, quando ele clicar no botão adicionar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é falar para essa view qual model ela vai passar a utilizar. Ela vai usar uma @model, tá? Então, toda vez que eu quero vincular uma model a uma view, você chama um @model. E o nome da model. Então, contato model. Bacana? E agora, a gente precisa fazer aqui algumas configurações. Por exemplo, ao ele clicar em adicionar, ele vai fazer um submit. Esse submit, ele trabalha em cima de formulário. Então, esse formulário, a gente vai dar um ASP controller para ele, falando qual é o controlador dele, é o contato. E agora a gente vai dar um ASP action. Qual é a ação dele? Ele vai para o criar. E aqui qual método ele vai usar? É o post. Tá? Então quando ele clicar em adicionar, ele vai pegar o post aqui do criar. Tá certo? Bacana. Agora as informações já vai cair aqui dentro. Quando ele clicar em adicionar, já vai cair aqui. Porém, como que ele sabe os dados a enviar para dentro de contato model? Agora a gente precisa mapear cada input com o seu modelo aqui de atributo dentro da model, tá? Como que a gente faz isso? Muito simples, gente. Vamos aqui depois do text, a gente vai dar um ASP -for, tá certo? E aqui a gente vai falar qual atributo faz parte aqui do nome. É o nome. Esse nome tá onde? Tá na model. Você dá um F12 aqui no nome, ó, ele já vai lá para model. Bacana? Aqui eu vou copiar esse ASP_for, vou colocar aqui e aqui eu só vou trocar para e-mail. Aqui para o celular e vou trocar para celular. Gente, acabou. Basicamente o que a gente precisa fazer para ele já passar as informações da model aqui para dentro da controller já está feita. Vamos ver a mágica acontecer? Pode fechar tudo aqui e dar um play. A gente acabou de fazer aqui uma telinha para cadastrar. Por enquanto, só cadastrar. Vem em contatos, adicionar novo contato. Eu vou adicionar aqui o contato. Cassiano Neves. O e-mail. Tá? E aqui o celular.
adicionar. Adicionou, voltou para a tela de listagem. Opa, mas está listando o que aqui? Nada, né? Óbvio. Está listando tudo chumbado. Mas vamos dar uma olhada lá no banco de dados? Vamos dar um F5 aqui na nossa tabela contatos. Olha a informação lá. ID 1, nome, e-mail, celular. Olha só que bacana, né? Vamos adicionar um novo? Qual? Aqui, Amanda, Helen, amanda@gmail.com. Celular. Beleza. F5, tá lá. Tudo aqui cadastrado, né? Muito fácil, né, pessoal? Vamos fazer a listagem. Então vamos fechar aqui nosso projetinho aqui. A gente pega o nosso Visual Studio. Vamos aqui primeiro na interface e vamos criar o contrato de listar dados, né, no banco. Acima aqui do adicionar, eu vou fazer o que? Uma list. Então vou retornar uma list de contato model. E o nome aqui vai ser buscar todos. Opa! Buscar todos. Bacana? É isso. Buscar todos os registros aqui praticamente. Agora eu preciso implementar esse buscar todos dentro de contato model, né? Se a gente ver aqui, ele já está chorando. Eu dou implements aqui. Vou até copiar e coloco ali acima do adicionar, tá? E aqui, como que eu faço para buscar todos os dados do banco? Basicamente eu chamo aqui, eu vou dar já um return aqui já, tá? Return, que é eu quero uma lista, né, de contato model, então eu já vou dar logo um return, passando o meu contexto, banco, ponto, minha tabela, contatos, ponto. E aí aqui eu vou chamar um método chamado toList, tá? Então, toList, ponto e vírgula. O que esse cara vai fazer? Ele está carregando tudo, exatamente tudo que está no banco de dados, listando aqui para esse cara. Uma lista de contato model. Só isso, gente. Agora o que eu vou fazer? Aqui no nosso contato controller, eu tenho minha index. E não é dentro da index que eu tenho aqui todas essas informações aqui, nome, e-mail aqui, né? E exibindo. O que eu vou fazer? Eu vou buscar então. Eu vou pegar aqui na minha index controller, ponto, o meu contato repositório, buscar todos, tá certo? Ponto e vírgula aqui. Eu vou criar aqui uma variável aqui, var, sei lá, contatos é igual esse cara. Coloquei var aqui, tá, gente? Mas isso aqui é uma lista de contato model. Então, se você quiser trocar o var por list contato model, funciona muito bem, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses contatos e vou retornar para dentro da view. Olha só que bacana. Só que a nossa view aqui, ela ainda está index, ela está chumbada os dados. Então a gente vai tirar e vai passar a fazer dinâmico essas informações. Então vou vir aqui index.cshtml. Eu vou tirar aqui, a gente tem uma, duas, três TRs. Cada TR ali com um registro aqui chumbado. Eu vou deixar apenas uma. E eu vou fazer um laço de repetição em cima dessa TR. E esse laço de repetição, ele vai acontecer em cima do quê? Em cima da minha model, da minha lista de dados que vai vir aqui da minha controller para minha view. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui e vou falar que a minha view index, ela vai ter uma @model, tá? De lista, tá? Porque é uma lista que eu estou retornando. Contato model. Bacana? E agora eu vou copiar tudo isso daqui. Eu vou usar o razor aqui agora, vou fazer um if se a minha model que está vindo aqui for diferente de novo e a minha model que está vindo contém alguma informação dentro dela, eu vou fazer um laço de repetição usando for each, tá?
E aqui dentro desse laço de repetição eu vou colocar a instrução que eu quero que ele fique repetindo. E o que ele vai ter aqui no lugar de collection? Vai ser a minha própria model, né, gente? Que a minha model tem o quê? Uma lista de contato model. Aqui eu vou colocar como contato, tá? O nome dessa variável. Aqui tá var, mas aqui pode ser contato model, tá? Para deixar tipado, bonitinho. E agora o que eu vou fazer? No lugar do 1 aqui eu vou chamar um arroba contato ponto id, né? Vou copiar. No lugar do nome, vou colocar contato.nome. No lugar do e-mail aqui chumbado, vou colocar arroba contato.e-mail. No lugar do telefone, a mesma coisa, arroba contato.celular. E os meus botões aqui de editar e apagar, eu vou colocar um carinha chamado ASP Halt ID, que daqui a pouco vocês vão entender para que ele serve. Quando eu editar ou apagar a informação, eu tenho que editar ou apagar a informação do ID específico. Então, a gente vai usar um carinha chamado ASP Halter ID. Vai ser igual aqui, arroba contato.id. A mesma coisa, eu vou copiar, colar para o de baixo. Então, dessa forma, quando ele mandar para a nossa ação de editar ou para a nossa ação de apagar confirmação, ele já vai estar trafegando o ID também por parâmetro aqui para elas, tá? Beleza. Será que já funcionou? Gente, já tem que funcionar. Se a gente fechar aqui, dar um play na nossa aplicação, a nossa listagem já tem que estar trazendo o Cassiano e a Amanda lá como listagem. Para vocês verem como é simples. Vem aqui em contatos. Tá lá, a Cassiano, Amanda, ID 1, ID 2 e assim por diante. Adicionar novo contato, vou colocar aqui rick@gmail.com e o Rick tem tal telefone. Adicionar, tá lá o Rick, gente. Olha que simples, né? Agora, se eu passar aqui o mouse em editar e apagar, podemos identificar aqui que ele tá passando aqui embaixo, aqui no cantinho aqui, ó, o ID, né, de cada item desse, né? Então, se eu clicar em editar agora, ó, ele passa o ID. Porque em cima desse ID eu vou saber qual item buscar para editar, entendeu? A mesma coisa, qual item eu quero buscar para apagar e mostrar o nome da pessoa aqui que eu quero apagar. Beleza, pessoal? Agora que você já conseguiu aqui fazer o seu primeiro cadastro aqui no banco de dados, a sua listagem dos dados, a nossa aula já ficou muito longa, né? Então a gente vai encerrar nossa aula por aqui, mas fique tranquilo que na próxima semana tem um próximo vídeo para a gente dar continuidade aqui nessa série aqui de CRUD de contatos. Beleza, pessoal? Então muitíssimo obrigado e tchau, tchau!